Para falar sobre o conflito entre Rússia e Ucrânia, vamos conversar agora com o jornalista da Gazeta do Povo, Luiz Kawaguchi. Kawaguchi, boa noite para você, seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado, Kalina, boa noite. Kalina, boa noite, telespectadores. Obrigada. Bom, o presidente americano Joe Biden disse hoje que a decisão da Rússia de suspender a participação no acordo Novo START é um grande erro. O que é o Novo START, primeiramente, Kawaguchi, e quais podem ser as consequências dessa decisão? Bom, o Novo START é um acordo entre Rússia e Estados Unidos para controle de armas nucleares. Mas o que é isso? Ele é o último acordo remanescente aí desde a Guerra Fria para diminuir o número de armas nucleares no planeta. A gente teve a primeira versão dele aí acordada no começo dos anos 2000 e essa versão que vigorava até agora acordada em 2010. Ele estabelece que tanto Rússia quanto Estados Unidos, eles podem ter mas eles podem ter 1.550 ogivas nucleares prontas para o uso. Tanto Rússia como Estados Unidos têm muito mais bombas nucleares do que isso. Só que eles podem ter 1.550 cada um prontas para usar. E essas bombas, elas ficam em aviões, bombardeios estratégicos, ficam em submarinos nucleares, que são praticamente não detectáveis no fundo do mar, e também em silos de mísseis e lançadores móveis. Então, cada potência pode ter 1.550. Esse não é um número aleatório. A gente, geralmente, quando a gente pensa em guerra nuclear, a gente pensa que basta uma bomba nuclear para você acabar com um país inteiro, para você ter aí uma catástrofe nuclear. É claro que a explosão de uma bomba causa uma catástrofe terrível, dezenas de milhares de mortos, como a gente viu em Hiroshima e Nagasaki no fim da Segunda Guerra Mundial. Mas quando a gente pensa em guerra nuclear entre duas potências como Rússia e Estados Unidos, você tem que ter uma quantidade muito grande de armas nucleares para um conseguir acabar com o outro sem ser destruído. Então vigorava, por exemplo, na época da Guerra Fria, uma teoria de que uma das nações, ao se sentir ameaçada, poderia fazer um ataque decisivo que acabasse com todo o seu adversário com um ataque só e não desse chance para esse adversário revidar e jogar bombas nucleares no território dessa potência que atacou. Era como se a gente pensasse numa metáfora de um duelo de cowboys. Aquele que saca a arma primeiro, ele consegue fazer o tiro e impede a reação do outro. Essa ideia vigorou durante muito tempo, até que se chegou à conclusão de que para se evitar um ataque dessa natureza, alguém se precipitar para fazer um ataque nuclear de grandes proporções, eles teriam esse número de mais ou menos 1.500 ogivas. Isso acontece porque se uma potência, tanto Estados Unidos quanto Rússia, ataca a outra, ainda assim que ele mire nas armas nucleares, porque esse é um dos principais objetivos num ataque nuclear, você mirar nas armas nucleares do seu adversário, mesmo que qualquer uma das duas potências faça isso, ela não vai conseguir anular todas as armas do seu adversário. E o seu adversário vai conseguir lançar um ataque de retaliação, que também seria devastador para a nação que começou a atacar. Então, é uma questão de dissuasão. Os especialistas chegaram nesse número para que, tirando a conclusão de que seria um número ideal para que, se qualquer nação que lançasse um ataque nuclear estratégico, ela também seria destruída. Ou seja, é o que eles chamam de destruição mútua assegurada. Isso gera um equilíbrio, porque ninguém vai atacar, porque sabe que se atacar também vai ser destruído. E o que a Rússia fez agora é falar, eu vou sair desse acordo, agora não tenho mais obrigação de ter esse número limitado a 1.550 ogivas. Em tese, a Rússia poderia botar mais ogivas em prontidão e aí se tornar uma ameaça para os Estados Unidos voltar àquela possibilidade de fazer um ataque decisivo. Mas isso faria os Estados Unidos também aumentarem a sua quantidade de ogivas em prontidão. É claro que essa é uma explicação um pouco simplista, não é assim no final, tem muitos meandros, muitos detalhes, mas o cenário geral é esse. Então, a consequência da Rússia sair desse acordo pode ser uma nova corrida nuclear, não no sentido de fabricar mais bombas,
mas colocar mais bombas em prontidão, prontas para ser lançadas. O que, se tiver algum acidente, se tiver um erro de detecção, pode colocar o mundo mais próximo de uma guerra nuclear. A Rússia já falou que não é bem assim, que ela não vai lançar esse ataque decisivo, mas o fato dela sair desse acordo já abre essa possibilidade e abre o temor de um conflito nuclear. Mas a Rússia disse, Cauã, nesta quarta, que a suspensão do acordo não aumenta a possibilidade de uma guerra nuclear. O que eles querem dizer com isso? Não parece um pouco contraditório? Eles disseram exatamente isso, que eles não vão lançar o primeiro ataque. Então, o que eles podem estar fazendo? Eles podem, coisas que eles já fizeram várias vezes nessa guerra, que é o que a gente chama de puxar a carta nuclear. Quando começa a aumentar demais o número de armas que os Estados Unidos e os seus aliados estão mandando para a Ucrânia, a Rússia fala, olha, não cruzem essa linha porque eu tenho armas nucleares. Então, provavelmente, quando ela sai do START, quando ela sai desse acordo, ela está querendo mandar um recado diplomático para os Estados Unidos e falar, olha, vocês estão chegando no meu limite, mais que isso eu não vou tolerar. Tanto que a Rússia não falou que ela ia abandonar o acordo, ela falou que ela estava suspendendo o acordo. Ela ainda tem espaço para negociar no campo diplomático. Então, acho que é isso que a Rússia quer dizer quando ela fala que não vai aumentar a possibilidade de guerra nuclear. Ela está dando um recado, ela está falando, olha, Estados Unidos, você está chegando no meu limite, acima disso eu não tolero. Praticamente é isso que ela quer falar, só que é perigoso, é uma jogada super perigosa, porque se ela diz isso, os Estados Unidos pode aumentar o seu número de ogivas em prontidão. Isso vai fazer a Rússia também aumentar. E a gente pode entrar numa escalada, numa corrida armamentista nuclear que a gente não via desde a época da Guerra Fria. Também convido para participar aqui do nosso bate-papo o professor Manuel Furriela, que inclusive é especialista em relações internacionais. Professor, gostaria então também da sua análise, da sua participação sobre esse ano, né, da guerra entre Rússia e Ucrânia. Um dos destaques, uma das novidades aí do momento é a participação ou o maior envolvimento da China. Como a gente observou aí durante esse quase um ano do conflito, a China não aplicou sanções econômicas em relação à Rússia. Isso alimentou, isso manteve ainda um pouco de respiro à economia russa nesse conflito, já que a Rússia está aí sendo vitimizada pelas sanções internacionais em larga escala lideradas pelos Estados Unidos e pela Europa. Então a China teve já esse envolvimento, que é um envolvimento importante. Se ela decidisse também aplicar sanções, ela poderia levar a Rússia a um outro posicionamento por conta de um estrangulamento econômico. Mas agora, nos últimos dias, a gente recebeu um alerta que não só está demonstrado por essa reunião do Putin com a liderança chinesa, que recebeu a própria liderança chinesa no Kremlin, como propriamente vários serviços de inteligência já indicaram que a China poderia até mesmo enviar armamentos para a Rússia, o que seria um envolvimento de risco, já que a gente poderia até considerar como um envolvimento direto, ou seja, que a China participaria efetivamente da guerra. Porque o que você tem nesse conflito geralmente? Uma potência de um lado, que é a Rússia, e de outro lado você tem as outras potências que se antepõem à China, a Rússia, apoiando o outro país com menos força. Mas nesse caso não. Nesse caso seria uma grande potência, não só econômica como militar, que é a China, apoiando uma outra que é diretamente envolvida, que é a Rússia. Então, acho que é um sinal de alerta para a comunidade internacional. A China, ao invés de estar colaborando no sentido da gente trazer um acordo, fazer com que haja um acordo entre Rússia e Ucrânia, ela estaria propriamente se envolvendo de uma maneira mais direta. Eu acho que esse é um dos grandes riscos do momento. Cauã. Eu acho que foi muito bem colocado pelo professor Furriela. Aliás, um prazer falar com o senhor, professor. Eu acrescentaria que a China, o presidente Xi Jinping, está previsto que nessa sexta-feira, quando completa um ano da guerra da Ucrânia, ele faria um pronunciamento pedindo a paz. Só que está sendo questionado qual que é a viabilidade de uma China ser uma interlocutora da paz. Se, por um lado,
ela tem aí poder econômico e prestígio político suficiente para conseguir negociar quase de igual com igual, tanto com a Rússia, quanto para os Estados Unidos. Por outro lado, dificilmente os americanos aceitariam esse país como interlocutor. Se a gente lembrar, as principais estratégias militares dos Estados Unidos, os Estados Unidos consideram a maior ameaça aos Estados Unidos, a China e não a Rússia. Tanto que muitos generais do Pentágono tentaram até dissuadir o presidente Joe Biden de se envolver demais nessa guerra da Ucrânia para priorizar a contenção da China, que é uma economia que deve passar a economia americana e está construindo muitas armas e construindo exércitos e marinha aeronáutica muito fortes. Então, concordo com o professor, é difícil a gente pensar aí na China como um país absolutamente neutro. A China tem comprado energia da Rússia, tem feito exatamente, não adotou essas sanções, como o professor Friella lembrou, contra a Rússia, muito pelo contrário, está sendo a tábua de salvação da Rússia, e quando ela faz isso, dificilmente aí ela vai ser um interlocutor. Ela parece muito mais estar alinhada com a Rússia num discurso anti-americano do que como um interlocutor neutro nesse momento. Dificilmente Washington iria aceitar esse tipo de intermediação e vê com muita preocupação essa participação da China, tanto que já alertou que não vai tolerar fornecimento de material bélico para os russos. Já diz até desconfiar que foram enviados materiais de uso duplo, tanto civil quanto militar, mas esse é uma questão ainda que deve se desdobrar. Se a China realmente começar a apoiar militarmente a Rússia, esse conflito tende a se espalhar muito mais. Pois é, o presidente Putin disse também que as Forças Armadas da Rússia vão passar por uma série de melhorias. Como que a gente pode interpretar isso, Cauã? Eles estão se preparando por uma guerra longa? O presidente Putin ele fez um discurso que é semelhante àquele discurso americano do Estado da União, é o Estado da Nação russo. Ele fala para a Assembleia Federativa Russa, e isso aconteceu nessa terça-feira pela manhã, e ele disse que ele falou que as forças nucleares russas são extremamente preparadas e extremamente avançadas. Só que agora ele quer que todas as forças armadas russas cheguem nesse patamar. Ele quer um grau de excelência. Ele disse que muito foi aprendido já na guerra da Ucrânia, então a Rússia vai reformular suas forças armadas para ser uma potência bélica ainda maior. Essa é a promessa do Putin, e ele prometeu uma série de outras políticas, como, por exemplo, você ter seguridade social para os veteranos ou para as pessoas que participaram da guerra. Ele quer um assistente social para cada família que perdeu alguma pessoa na guerra. Ele está atraindo mais oficiais e mais soldados para o seu exército, prometendo, por exemplo, moradias, programas de habitação. Se a pessoa vai servir o exército, ela ganha residência, ganha uma casa nova. Então, e está fazendo muito investimento aí em tecnologias que agora são negadas pelo Ocidente, principalmente a inteligência artificial. Ele quer desenvolver isso dentro do país. É muito difícil um país sancionado desenvolver tecnologia que faça frente com as grandes economias do mundo, mas é isso que o Putin está caminhando, e ele está prometendo aí que vai aumentar as suas forças, a qualidade das suas forças armadas. Então tudo indica que ele está se preparando ou para uma guerra longa na Ucrânia ou para um período aí de guerras, infelizmente, aí no futuro. Bom, a gente estava falando sobre a China. O presidente Xi Jinping está se preparando para fazer um discurso pela paz na Ucrânia nesta sexta. Há possibilidade da China ser uma mediadora para um acordo de paz? Acho que era o que a gente estava, eu e o professor estávamos comentando, né? Eu acho que ela não tem uma isenção que ela pretende ter. Ela não, até agora, ela não há comprovação de que ela exportou armas para a Rússia. Ela diz ser neutra, ela não condenou a Rússia, mas ela também está sendo aí uma
a espécie de tábua de salvação, comprando a energia da Rússia. Alguns teóricos do Ocidente, é claro, isso é polêmico, mas alguns teóricos do Ocidente dizem que pode até chegar a um ponto em que a Rússia se torne um parceiro júnior da China, ou seja, um país meio que vassalo da China por ser muito dependente. Mas essa é uma teoria controversa. O pessoal diz que, muitos analistas dizem que por a Rússia ser uma potência nuclear, isso não aconteceria. Eu até gostaria, se possível, ver a opinião do professor Furriela sobre isso. O senhor acha, professor, tem uma possibilidade aí da China ser interlocutora, ou ela vai acabar e a Rússia pode acabar se tornando um parceiro júnior da China? O que o senhor acha? Esse é um ótimo ponto, né? Um ponto bem interessante, não é? Porque quando a gente analisou esse conflito, o início dele, né, poucos identificaram o papel que teria a China. Quando a China decidiu não aplicar sanções, havia uma análise de que seria esse o único papel que ela teria. Mas, na verdade, ela se tornou uma expressão que você utilizou, que eu achei muito boa, que é a tábua da salvação econômica, né? Porque a única grande potência que ainda mantém relações econômicas com a Rússia e apoia financeiramente é a China. Então, a China adquiriu esse papel. E é um grande risco, eu acho que para os Estados Unidos, deixar que a Rússia tenha esse tipo de relação com a China. E aqui, às vezes, para a gente, né, parece que no passado havia algum tipo de relação próxima entre Rússia e a antiga União Soviética, ou propriamente, né, Rússia e China, né? Então, você não tinha e não tem não tinha até recentemente uma relação próxima entre a Rússia e a China. Esse conflito acabou jogando a Rússia para esse tipo de relação, o que é muito perigoso. Enquanto você tinha uma dependência econômica em termos de exportação energética, tanto de petróleo quanto principalmente de gás para a Europa Ocidental, havia ali um interesse econômico tão representativo para a Rússia que de alguma forma as potências europeias conseguiam administrar essa relação. Era muito determinante, por exemplo, o papel que tinha, né, o governo alemão com Angela Merkel. Ela sabia lidar muito bem com Putin nesse tipo de cenário. Quando se abandonou essa lógica e se jogou a Rússia a um cenário tal de necessidade econômica que a fez estabelecer relação improvável em termos de ser próxima com a China, se mudou completamente o cenário. Eu não sei se seria uma potência júnior, um Estado vassalo, eu concordo com a tua análise, mas de qualquer forma a dependência vai ser grande, né? A Rússia, ela ficou sem possibilidades internacionais. Então, quando você tira as alternativas também, você joga em risco não só o tipo de decisão que pode ser tomada por Putin, ele se vendo em risco, ele vai assumir decisões mais arriscadas e mais perigosas para o mundo todo, em termos de utilização de armas que ele não previa, em termos de intensificação do conflito, como também assumir relação com países desinteressantes para o Ocidente, principalmente com a China. Então, acho que, no mínimo, vai haver uma relação de alto nível de dependência entre a Rússia e a China, mesmo com um passado de relações tão difíceis que os dois mantinham. De pontuar mais alguma coisa, Kawa? Eu acho que a gente tem que ficar de olho agora nessa questão. Estamos aproximando de uma data que é bastante perigosa, que é o 24 de fevereiro, que foi quando começou a invasão da Rússia na Ucrânia. Muito se fala de uma grande ofensiva russa. Muitos analistas dizem que essa ofensiva já começou, só que diferente do que aconteceu do ano passado, ela não está sendo uma ação assim muito concentrada num dia específico, ela está acontecendo aos poucos e está ganhando cada vez mais corpo. A gente sabe que há uma mobilização muito grande da Força Aérea Russa nas fronteiras da Ucrânia, e a gente sabe também que a Rússia gosta desse tipo de data para marcar, gosta de efemérides, gosta de fazer grandes ações
para marcar datas específicas. Então, talvez essa sexta-feira seja um dia bastante perigoso. A gente vai debater bastante aqui no FEST na sexta-feira. Eu espero que a gente debata apenas essas conjunturas políticas e não um novo ataque, uma nova grande ofensiva de larga escala contra a Ucrânia. Tomara que não seja isso. Aproveito para convidar aí o telespectador a visitar ali o meu perfil no Instagram ou no TikTok, que é o @KawaRepórter, K-A-W-A, repórter, tudo junto. Estou colocando aí amanhã um material explicando essa questão do acordo START, por que tem que ter 1.550 armas nucleares de cada lado e quais são os riscos agora de se sair desse acordo. Tá certo, Luiz Kawaguchi. Sexta-feira, de fato, iremos fazer uma reportagem, uma cobertura intensa, né, sobre este 1 ano da guerra Rússia e Ucrânia. E eu também torço porque a gente não tenha notícias ruins neste dia. Obrigada, Luiz Kawaguchi.